Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Estude Física, a Física Sem Complicações. No vídeo de hoje vamos começar uma série de vídeos aqui no canal. Nós vamos tratar aqui de resoluções das questões de física das provas do Enem de anos anteriores. Então, para você que está se preparando para a prova do Enem, que está tentando recapitular os conteúdos, lembrar dos conceitos aí nessa reta final, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos com todas essas resoluções. A gente sabe que para se sair bem lá na prova do Enem, a gente precisa fazer muito exercício e nada melhor do que a gente pegar exatamente as questões que o Enem prepara para a gente acabar tendo uma noção de como é que o conteúdo ele vai ser cobrado ali. Entenda que na maioria das vezes a prova do Enem ela vai trazer conteúdos envolvendo o nosso cotidiano e também conteúdos interdisciplinares. O que isso quer dizer? Conteúdos envolvendo também outras disciplinas, como química, biologia, geografia, entre outras. Então é sempre importante a gente se preparar com o modelo certo de questão. Então, sem mais enrolação, já separa logo o seu café, o seu chá, as suas anotações e vem comigo. A primeira questão dessa série é a questão número 92 do caderno amarelo da prova do Enem do ano de 2020. Então, se você não tem acesso a esse caderno ou você não pegou na prova do ano passado quando você fez, eu vou deixar esse arquivo disponível aqui para download, fixado no primeiro comentário. Então, chega lá e você pode baixar esse arquivo em PDF para poder acompanhar e também realizar os seus estudos aí na sua casa. Essa questão ela nos diz o seguinte: as panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após estas iniciarem a saída dos vapores. Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se o... Bom, nós observamos nesse caso uma situação do nosso cotidiano. Quem é que não tem uma panela de pressão em casa, né? E aí nós podemos observar o quê? Vamos analisar primeiro qual é o comando da questão, ou seja, o que é que a questão está querendo que você responda. Ela está querendo que você explique por que às vezes a pessoa ela abaixa o fogo quando os vapores eles já começam a sair. Bom, como nós sabemos, a matéria ela se apresenta em basicamente três estados básicos, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Mas a gente sabe que esses estados, eles dependem de como que as moléculas elas estão aglomeradas e também depende do quão perto elas estão umas das outras. Então é exatamente por esse motivo que quando nós aumentamos a temperatura de um corpo, as moléculas elas passam a se agitar mais, acabam ficando mais distantes umas das outras e acabam mudando de estado. Isso acontece em temperaturas muito específicas quando nós estamos à pressão normal, à pressão atmosférica. Mas, dependendo da situação, como é o caso da questão falando sobre a panela de pressão, quando colocamos a matéria dentro de um espaço confinado, essa pressão normal ela tende a mudar, ela tende a aumentar e logo nós teremos temperaturas ali diferentes, ou seja, a temperatura em que a matéria ela vai mudar de fase, ela vai mudar dependendo da pressão. Então, se a pressão ela muda, a temperatura de mudança de fase das substâncias também mudam. No caso de uma panela de pressão, nós confinamos aquela quantidade de água ali e a temperatura, como a gente falou, ela vai mudar dependendo da pressão, a temperatura de ebulição da água ela vai mudar devido à pressão. Por exemplo, há uma pressão ambiente, uma pressão normal, sem você colocar água em uma panela de pressão, a água ela ferve ali por volta dos 100 graus Celsius. Mas quando você coloca ela dentro de uma panela de pressão, ou seja, dentro de um espaço confinado, devido à pressão ela ser diferente da pressão do ambiente, ela ser um pouco maior, a temperatura de ebulição da água ela também aumenta. Ou seja, você vai ter água líquida a uma temperatura maior do que a temperatura quando ela está a uma pressão normal. E ele está perguntando aqui o seguinte: por que quando os vapores eles começam a sair, a pessoa vai lá e reduz a chama? Ou seja, por que ela faz isso? A gente entende que quando esses vapores começam a sair, é porque aquela quantidade de água que estava ali, ela já se transformou em vapor e ali ela vai atingir uma pressão máxima.
ou seja, ela não vai conseguir mais se expandir, porque o espaço é um espaço limitado, é um espaço confinado. Então vamos analisar aqui as alternativas. Na primeira alternativa, nós conseguimos observar aqui o seguinte: aumento da pressão interna e os riscos de explosão. Bom, nesse caso aqui a gente pode considerar que essa alternativa está incorreta, porque como a gente falou, nós temos aqui um espaço confinado, então a pressão ela vai subir até um certo ponto. Então aqui nós não temos aí aumento de pressão mais até aquele momento em que os vapores começam a sair. Na alternativa B, nós temos aqui a dilatação da panela e a desconexão com a sua tampa. Bom, a dilatação que ocorre em uma panela que está no fogo é uma dilatação mínima, exatamente porque nós temos ali um metal e, na verdade, não iria acontecer uma desconexão com a sua tampa. A perda da qualidade nutritiva do alimento também não está em questão aqui nesse caso. E também a deformação da borracha seguiria o mesmo raciocínio que a gente analisou aqui, a alternativa B. Logo, sobrou aqui o consumo de gás desnecessário. Bom, por que o consumo de gás desnecessário é a alternativa correta? Porque depois que os vapores começam a sair, já foi atingida a pressão máxima. Se atinge a pressão máxima, nós também não temos mais aumento de temperatura. Então, ele vai baixar aquela chama exatamente para conseguir manter aquela temperatura que está dentro da panela. Então, esse recado é para você que está se preparando aí para o Enem nessa reta final, né? Está faltando aí poucas semanas até a prova do Enem. E para você que quer dar aquela revisada bem descomplicada, bem legal, não deixe de acompanhar aqui os próximos conteúdos aí do canal. Vai vir muito conteúdo legal aí, principalmente resoluções, treinamento aí de questões, exercícios. Então, não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho para não perder aí quando os próximos vídeos saírem. Esses vídeos aí eles vão te ajudar muito para se preparar para a prova do Enem, até para a gente entender qual é o modelo de questão que o Enem ele gosta de cobrar e como que esses conteúdos aí eles são cobrados dentro das competências aí da prova. Mais uma vez, é um prazer imenso te ter por aqui. Até o próximo vídeo e valeu!